Estudo social, o que a gente não sabe ou o que a gente precisa reforçar sobre o que a gente já sabe sobre essa ferramenta que é uma das mais importantes e elementares da atuação de um assistente social. Bom, eu vou colocar na prática alguns conceitos para você entender a importância de dominar o estudo social. O estudo social envolve metodologia, processos e o que poucas pessoas dizem, vínculos, criação de vínculos e também tempo. Quando a gente fala de metodologia, a gente está dizendo que existe o passo 1, passo 2, passo 3 e também no meio do caminho você precisa ter um pouco de jogo de cintura ali de estratégia, porque de repente o método pode ser interferido por alguma questão externa. Então o método é muito importante, que diz sobre uma lógica, um processo metodológico. Então esse é o primeiro ponto para a gente entender sobre fazer um estudo social realmente eficiente. O planejamento também é fundamental. A gente pode entender o planejamento como uma parte mais administrativa, racional, que também dá base à metodologia do estudo social. Então a gente precisa planejar. E o planejamento tem a ver com prazos, tem a ver com metas, tem a ver com preparação do ambiente, tem a ver também com as informações sobre o período que você tem e quais são as possibilidades que você tem para poder chegar até essa família, chegar a essa pessoa, para elaborar o estudo social. Então isso também é muito importante, o planejamento. E o planejamento também pode prever alguns interpasses que venha a acontecer no meio do caminho, para que você já esteja preparada. E quando a gente fala sobre criação de vínculo, aqui a gente entra no elemento chave de um estudo social. Porque para a gente ter realmente um estudo social sólido, profundo e que desenvolva subsídios para uma atuação eficiente, existe o vínculo. Estudo social prevê profundidade. E essa profundidade vai perpassar o vínculo, a intimidade, a confiança e o quanto aquela família, aquele indivíduo se sente confortável na sua presença para poder contar informações que são sensíveis e que você não conta para todo mundo, independente de ser uma assistente social. E essa questão do vínculo também começa lá desde a abordagem, desde quando você se apresenta, como você explica o serviço, como você inclusive se coloca à disposição de maneira humanizada e empática, o quanto também a sua atmosfera deixa aquela família, aquele indivíduo confortável para poder tocar em assuntos sensíveis e principalmente que tipo de pergunta você vai fazer para chegar à resposta necessária que vai fundamentar o seu estudo social eficiente. E sem sombra de dúvidas, um estudo social eficiente, qualificado, requer tempo. É impossível você elaborar um estudo social completo, robusto, principalmente dependendo do serviço que você tá. Se for um serviço de acompanhamento, a palavra já prevê, você vai ter que ver essas pessoas mais vezes. E aí é importante também você saber o método e ter um planejamento, porque você consegue fragmentar, colocar energia em cada passo do estudo social de maneira estratégica e fluida, gerenciando o tempo que você tem para poder fazer esse estudo social, fazer as perguntas, dar espaço para a pessoa se expressar. Às vezes no processo de estudo social a pessoa chora, você começa a observar também a linguagem corporal durante aquele processo. Então é muito importante que a gente reúna metodologia, vínculos, planejamento e tempo. Além desses elementos, existe algo fundamental, que é a análise crítica de tudo aquilo que você obteve de informação. Qual é a análise, qual é o posicionamento, qual é a interpretação do serviço social mediante ao que foi descoberto. E aí parte para a intervenção daquele caso.